Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV. Está começando o programa Toque de Vida. Eu sou o pastor Dainson, da Congregação Castelo Forte de Canoas e também capelão do Hospital Universitário. E é com muita alegria que saúdo vocês, quando ainda celebramos as tradições da nossa terra. Por isso, como diria um bom gaúcho, estamos mais alegres, mais faceiros que guri de bombacha nova. E com essa alegria convido você a me acompanhar em uma viagem pelas letras sagradas do nosso livro santo, a Bíblia Sagrada. Hoje faremos a leitura de um salmo e de uma passagem bíblica em estilo gaúcho. Nossa reflexão será em forma de rima e prosa, valorizando assim a cultura do nosso estado. Venha comigo. Vamos refletir juntos sobre os ensinos do nosso patrão celestial e do seu fiel e bom tropeiro Jesus. Pai nosso que estás no céu, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Os salmos foram constituídos em momentos específicos, escritos por vários autores para descrever um pedido, um louvor, um lamento, uma profecia ou até mesmo uma oração.
na história da igreja foram e ainda são usados nos cultos como referência de fé e de testemunho, principalmente. Por isso trazemos também aqui um salmo, e o salmo que eu quero compartilhar com vocês é o salmo de número 116. O salmo de número 116 nos diz assim: eu amo o Senhor, o patrão da querência do céu, porque Ele me escuta e ouve as minhas orações. Ele escutou o meu grito de socorro, por isso vou pedir ajuda para Ele até o fim da minha existência. A morte estava me botando um pealo, o terror do inferno estava me dando um talagaço. Fiquei esgoelepado, bem jururu. Então eu gritei para o Senhor, o patrão lá de cima. Eu disse: Senhor meu Deus, me livra da morte. Ó Senhor, que é justo e buenacho, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. E quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Então eu digo para minha alma: pode ficar bem sossegada. Continua confiando no patrão lá de cima, pois ele foi macanudo contigo. Deus me livrou da morte, secou as minhas lágrimas e não deixou que eu tropicasse. Por isso, nas camperiadas desta vida, vou sempre andar na presença do Senhor, o patrão da estância celeste. Esse salmo nos convida a refletir sobre a morte. Todo xiru, toda chinoca, por mais guapo, por mais guapa que seja, um dia vai se topar de frente com a morte. E diante dela, o que será? O salmista nos convida, então, a olhar não para a morte, mas olhar para além dela, para um tempo chamado eternidade. Nos convida a olhar para a bondade do patrão maior da querência divina e o seu Filho Jesus Cristo, que através da sua ressurreição nos deixa uma esperança viva de vida e de ressurreição também. Este é o troféu maior das peleias desta nossa vida aqui, a vida eterna. A vida eterna como presente dado por Deus através da fé apenas. E isso se traduz em confiança nas palavras do próprio salmista quando ele diz: eu digo para minha alma, pode ficar bem sossegada. Nas camperiadas desta vida vou sempre andar na presença do Senhor, o patrão da estância celeste. A presença do Senhor em nossa vida é que nos dá segurança. E mesmo que a morte venha nos encontrar por aí, poderemos olhar no grão dos olhos dela e dizer: o meu Senhor vive e eu também viverei. Amém. Quero trazer uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 32. Momento em que Jesus está, então, sendo interpelado por um grupo de líderes religiosos que o questionavam por causa da sua postura diante das pessoas excluídas pela religião e pela própria sociedade também. Jesus ele estava acolhendo pessoas que haviam sido excluídas por causa da sua conduta julgada impropriada e porque eram doentes, que eram consideradas, então, castigo de Deus. Por estes líderes, para estes líderes, Jesus conta então 3 parábolas. E explica que diante de Deus não há diferença entre eles, os líderes, e as pessoas excluídas. Todos estão de igual forma perdidos diante de Deus e são dependentes do seu amor e perdão. Vamos ouvir a mensagem e dentro dela, o texto de Lucas 15, 1 a 32, em forma rimada, nas linguagens da nossa tradição gaúcha. Nos acompanhe. Conta a Escritura Sagrada que, certa feita, um certo sujeito, uma leva, vindo da estância das trevas, se infiltrou num jardim e, como se não tivesse partido, envolveu a prenda Eva, chirua pequena, flor de morena, com um fruto proibido. Também o chiro Adão, cabeçudo, índio grosso sem estudo, desajeitado e sem roupa, foi só ver a fruta dando sopa e comeu com bagaço e tudo. Desde então a coisa seguiu fervendo e o patrão da querência do céu terminou compreendendo que a seguir daquele jeito
o inferno acabava enchendo. Tomou logo a decisão de guarnecer o rincão, mandou um mensageiro à virgem e ao carpinteiro, que dela viria a salvação. Um piazito salvador, filho de nosso Senhor. Desta feita, dentro de algum coxo, ao lado de algum boi mocho, nasceu Jesus, um sinuelo de fé, que cresceu feliz lá pelos pampas perdidos de Nazaré. Esse menino cresceu, virou um tropeiro boa gente, andarilho boa alma, que andava de rancho em rancho, levando paz e doce calma ao coração dos viventes. Esse tropeiro chamado Jesus, que por mania falava de luz, falava em restaurar uma relação, há muito tempo perdida, desde os tempos do Chiruadão, que ele reconstruiria com morte de cruz. Junto com uma gurizada buena que ainda não entendia o que acontecia, aos poucos ele andava e ensinava que o patrão da querência não classificava a gente, nem por riqueza, nem por pena. Irmanados, então, iam ensinando para uma galdeirada chucra barbaridade que se achava a última bolacha do pacote, indiado de pouca humildade, que sempre tem lugar para mais um no mesmo sirigote. Se no caminho encontravam algum meio cegueta, outro porventura de muleta, davam logo uma ordem: levanta, pega teu leito e anda. Assim, aquele maestro da medicina, em invernadas gaudérias, ia ensinando matérias que a escola não ensina. Mais uma saudação dava o tom da caminhada: paz esteja contigo. De rancho em rancho, a palavra era deixada e a paz de Cristo era um presente para os amigos. Mas aos poucos, com um sorriso indecente, alguma gente maleva ia minando o ambiente. Por ordem do patrão das trevas, diziam: esse tropeiro se mistura com gente de má fama, até churrasqueia com eles, nos envergonha, nos desonra. Mas o tropeiro não perde a linha, firmou o garrão e deu mais essa lição: acaso numa garoa de fim de tarde, se te faltar um borrego de pouca idade, ficarás tu no sossego, descansando nos pelegos, deixando o bicho na orfandade, de sobremesa para algum corvo sem piedade? Ou deixarás tu, rodeieiro, e sob a luz do candeeiro, vais procurar o cordeiro, até voltar com ele nos teus braços, faceiro? Assim é na estância do céu, onde o patrão velho buenacho, engraxando algum suvel, se alegra e não se esquece, aqui debaixo, acolhendo todo o chiruguacho, como tu, jogado ao léu. E o tropeiro continuou dizendo: se acaso uma chinoca faceira, em meio à sua lida rancheira, perder um vintém, mesmo que seja um de 100, não lhe convém campear até achar? Pois bem, quando encontra, se alegra. Reúne a vizinhança, prepara logo uma festança para que se alegrem também. Assim é na estância grande do céu, acolhe todo o chiruguacho, como tu, jogado ao léu. Naquela terra sagrada se alegra pionada por cada chiru, cada chinoca prendada que se arrepende de seus pecados e volta para a invernada. Assim o tropeiro descreve 2 tipos de pampianos, os 2 vivendo em enganos, sem ver o tempo passar. Como quem cumpre um ritual em seu destino mortal, um perdido dentro de casa e o outro perdido no mundo, longe do curral. Fitando os malas nos olhos, contando mais uma pajada, o tropeiro fez descrição de como pensa o pai maior da invernada. Contou a história de um pai e seus piás, um patrão velho muito querido, pai de 2 cueras, desalmados, que iam quebrando costados, cada um pensando no próprio umbigo.
O mais moço, aventureiro, de espírito mulambeiro, um dia pediu herança para o pai e caiu no estradeiro. Por um tempo foi um destes índios que se encontra nos galpões, ao derredor de fogões, contando vantagens de aventuras e viagens, em devaneios sonoros de um mundo de ilusões. Porém, foram-se os vinténs, foram-se os janeiros, e de instância em instância, repontando lembranças, foi preciso um chiqueiro para recobrar as esperanças. Sentindo o rigor mais rude, sem proteção, sem saúde, sem um charque, sem sossego, o jeito foi, como matungo sem dono, voltar e pedir arrego. Quando o patrão da querência, muito correto por essência, viu ao longe com espanto, correu, abraçou e beijou tanto que palavras nunca ditas foram ditas pelo pranto. Perdão, meu pai, perdão te peço, disse o moço, meu pecado te confesso, diante das leis charruas, mereço tinir de adagas e puas, sei que devo e não nego, mas ao teu amor eu me apego, para pedir por meu regresso. Patrão da querência, sem pensar na perdida herança, sem titubear, sem medo, botou-lhe logo um anel no dedo e ordenou que comece a festança. Mas o filho de mais idade, um índio chucro, barbaridade, declarou um manifesto. Em meio ao seu desencanto, chamou o patrão por um canto e lhe despejou um protesto. Como podes tu aceitar esse chiru que dos pilas te deixou quase nu, enquanto eu que te sirvo em esmero e tanto tempo espero, não ganho o que é meu? Patrão velho da estância, sem perder a elegância, disse: filho, tudo que é meu é teu. Era preciso muito uma festa, porque teu irmão estava morto e reviveu. Assim o tropeiro descreve dois tipos de pampianos, os dois vivendo em enganos, sem ver o tempo passar, como quem cumpre um ritual em seu destino mortal. Um perdido longe de casa e o outro perdido dentro do próprio quintal. Então, para aquela galdeiriada bagaceira, o tropeiro deu um recado crucial. Como num tiro de bolhadeira, delimitou fronteira e descreveu os limites entre o bem e o mal. Afirmou para eles e para nós, em alto e bom som, com clareza e equidade, que não tem chinoca nem chiro bom, que por si só consiga sequer dar um nó para firmar os pelegos rumo à eternidade. Que, na verdade, toda e qualquer eficiência está no braço do patrão da querência, representado pelo pastor do cordeiro, pela chinoca e seu cuidado rancheiro e pelo patrão velho, pai de 2 filhos, bem formados na maledicência. Diante dele, toda boa obra, seja aquela que falta ou aquela que sobra, não passa de uma manobra que serve de engano e derruba qualquer aragano na lida chucra da existência. De sorte que a morte chega ao norte, dando um fim no calvário terreno, onde o grande e o pequeno se irmanam num mundo só, onde os suspiros de dó nada significam, porque os viventes ficam diluídos no mesmo pó. Diante dessa realidade, em seu cuidado e acolhimento, o patrão da querência enviou sem piedade o tropeiro 100% para salvar a humanidade. É o menino Jesus que por mania falava de luz, um sinuelo de fé, vindo lá dos campos perdidos de Nazaré, que para pagar pelos pecados acabou crucificado, pendurado numa cruz. Foi aí que o autor de tanta mensagem bela, de carinho e de ternura, o tropeiro de alma pura em todas as dimensões, autor de 1000 sermões, de montanha descampado, acabou crucificado no meio de 2 ladrões. Mas a história não termina aí.
A Sagrada Escritura diz que numa manhã escura, 2 prendas bonitas, com flores e laços de fitas, foram à sepultura. E por espanto viram ali um túmulo vazio. E é por isso que nós estamos aqui. A cumprir o seu chamado do Cristo crucificado, para levar sua mensagem como alforje de viagem e deixar um chasque de tudo o que cremos para todo vivente, que o tropeiro boa gente vive e que nós também viveremos. Amém. Peça ao patrão velho que das palavras aqui ditas façam em nós um eco que vá nos cheirando a alma e nos reponteie com calma por invernadas infinitas. Amém. Bom, amigos, aqui encerramos nosso bloco de oração e reflexão bíblica. Fiquem agora com o pastor Maximiliano e com o pastor Mário Fukui e seus convidados, debatendo temas de profunda reflexão e relatos. Um grande abraço a você, que Deus te abençoe e acompanhe. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Toque de Vida. Eu sou o pastor Max e acredito que nós vivemos um tempo em que a igreja está reaprendendo a ser igreja. Eu sou o pastor Rafael, conhecido como japonês da pastoral, e meus avós vieram de uma cidade no Japão em que mais ou menos 400 anos atrás, 7 samurais defenderam cristãos que foram mortos sumariamente na perseguição. Eu sou Celiane e eu acho que eu sou uma cristã com liberdade suficiente para dizer que eu sou cristã. Eu sou o pastor Volmir. Acredito que em Cristo está o centro de toda a nossa vida. Bom, pessoal, como vocês já devem ter percebido pelas falas, apresentações aqui dos presentes, nós temos um tema especial que queremos tratar hoje, que é perseguição religiosa aos cristãos. Mas eu acredito que não tem como falar de perseguição religiosa aos cristãos sem falar de perseguição religiosa de maneira geral, né? O que parece para vocês isso? E até de perseguição de uma forma geral, né? A gente sempre persegue o que é diferente da gente, talvez, né? Ou que é tão igual que a gente tem raiva da gente mesmo, persegue no outro, né? Eu acredito que a perseguição é como o preconceito, né? É fruto de desconhecimento e de ignorância. E quando a gente desconhece, a gente tem medo, né? E o medo leva a nossas atitudes mais radicais, né? Como a perseguição. O Max fala, né? A ignorância é a mãe da intolerância, né? Eu uso a palavra amiga, né? É um relacionamento um pouco diferente, mas eu digo, é realmente isso, né? A ignorância é amiga da... agora até tu me fizeste me perder. A ignorância é amiga da intolerância, né? E tem realmente a ver com o que o Volmir falou, né? E eu vivi isso muito na minha vida, né? A gente está falando sobre perseguição e eu sempre, quando comento com os meus alunos a respeito disso, eu dou um exemplo de quando eu era criança, que a gente era ensinado que maçom era tudo filho do diabo, né? Que lá dentro da loja maçônica tinha um buraco que levava direto pro inferno. E eu me lembro que na cidadezinha que eu morava tinha uma loja maçônica, né? E às vezes eu era obrigado, porque a minha mãe mandava comprar um negócio lá no lugar, eu era obrigado a passar naquela rua e eu, com medo, eu atravessava pro outro lado da rua e andava meio quase que encostando assim no muro, com medo de passar na frente da loja maçônica, né? Vai que ele sacrifica você. Vai que, sei lá, né? Aqueles medo todo, né? E justamente eu não conhecia a maçonaria, hoje eu conheço um pouco mais, não sou nenhum especialista, mas conheço um pouco mais, né? E não posso dizer que eu concordo com tudo que existe na maçonaria, mas o que eu aprendi a respeito deles, obviamente, fez despertar em mim uma postura de muito mais respeito pelas pessoas. Né? Mas a gente tem que pensar que a perseguição de coisas que a gente não conhece, ela faz parte do mundo, deste mundo é mundo. Né? E o medo é a consequência do desconhecimento, e até hoje a gente vendo ao nosso redor, aqui no Brasil eu brinquei que eu acho que eu tenho a liberdade de dizer que eu sou cristã aqui,
pelo menos por enquanto, a gente tem isso em sala de aula, a gente conversa bastante sobre essas questões de como é que a gente pode falar que é cristão, ninguém julga, ninguém ridiculariza. Então, nesse sentido, a gente vê até nas posturas mais tolerantes, às vezes ainda uma certa intolerância, né? Às vezes a intolerância até assim, se mostra pela piada, pela ironia, né? Com certeza. Normalmente os preconceitos também são expressados de forma jocosa, né? Em termos de brincadeira, né? Daí fica você fica, popularmente a gente diz tirando sarro, né? Ficando zoando com a pessoa e tal, né? E acaba desrespeitando, né? E isso leva a sérios problemas aí na vida das pessoas, em termos de personalidade, em termos de valores, pode levar mesmo a situações limites, né? Tem gente que acaba cometendo suicídio em função desse tipo de coisa, né? Então, e Jesus, ele foi perseguido de certa forma por ser diferente ali, tanto do que o povo era, como também do que o povo esperava de um mestre, do próprio Messias, né? A gente pode ver essa perseguição já na vida de Jesus. Não, o que é interessante para mim é que eles estavam acostumados com uma cultura de ter um mestre que era seguido pelos seus alunos, que era o que os discípulos faziam, e mesmo assim como Jesus trazia uma mensagem diferente do que eles estavam acostumados, ele estava realmente batendo de frente com algumas coisas que, né, os fariseus e os judeus não acreditavam mais, ou viam que Jesus não estava seguindo da maneira, ele passou a ser perseguido. Mas é uma coisa interessante pensar que ele estava, na verdade, reproduzindo algo que já era grego, né, que é a questão do discipulado ali dentro da sociedade como um todo, né? Uma coisa que eu quero voltar, a gente meio que está indo e vindo, eu acho que é bacana essa dinâmica, eu quero trazer de novo para o presente, né, ou pelo menos para um passado não tão distante assim, falando sobre perseguição no Brasil. A experiência, pelo menos pessoal que eu tenho, é que ela existe também para os cristãos, é uma perseguição, no entanto, mais velada, né? Eu sinto ela, por exemplo, quando nós ouvimos discursos de liberdade religiosa e do direito de respeito das diversas manifestações que existem, mas parece que muitas vezes o próprio cristianismo não tem o mesmo tratamento. Existe, claro, tem toda uma questão histórica, né? E eu acredito que em algum momento da nossa conversa nós vamos falar sobre isso ainda, né? Que criou uma certa animosidade em relação ao cristianismo, mas essa percepção, essa perseguição mais velada, ela ainda aparece. Uma outra coisa que eu achei interessante chamar a atenção na cultura, né? Eu, durante uma parte da minha vida, infância e adolescência, eu fui meio noveleiro, especialmente porque eu assistia muita novela com a minha mãe, e sempre me chamou a atenção como personagens religiosos da fé cristã eram retratados nas novelas, né? Eu me lembro, por exemplo, que sempre que tinha católico, por exemplo, as mulheres católicas eram as fofoqueiras da cidade. As hipócritas. Né? As beatas, então aquelas hipócritas fofoqueiras, era assim que as católicas eram retratadas. Elas se vestiam diferente, elas agiam diferente. Quando era evangélico, era fanático. O evangélico era fanático, o evangélico era da briga, da confusão, ou intolerante, era assim que eles eram retratados. O padre sempre retratado como comilão. Isso, ele era o comilão, ou às vezes ele era macumunado com a liderança ilegal da cidade. Era difícil ver, assim, realmente o retrato de uma pessoa que tivesse uma postura admirável, independentemente da sua fé, mas que também a fé fosse uma característica dela, né? E eu me lembro que por isso eu gostava muito de uma série que talvez vocês assistiram, que era O Sétimo Céu, Seventh Heaven, que retratava uma família cristã, inclusive o pai era pastor, com todas as idas e vindas, encontros e desencontros que qualquer outra família tem, né? Dentro da normalidade da vida, mas pessoas que se declaravam cristãos. Mas isso é muito interessante, Max, porque dentro das salas de aula, hoje eu falava com os meus alunos sobre isso, a questão da hipocrisia, né? A tendência é que se fala, mas ele é cristão e faz isso e faz aquilo e tal, e eu sempre convido eles de novo, gente, será que a gente não tem nenhum exemplo positivo? Porque é muito normal a gente falar que olha só o que adianta ir na igreja, fazer isso, fazer aquilo, e aí eu digo, não, eu disse para eles hoje ainda essa questão de Jesus disse que ele veio para os doentes, então a gente sabe que dentro da igreja vão ter pessoas sim que vão cometer coisas erradas, nós cometemos coisas erradas, e aí a gente entende que essas pessoas que fazem coisas que vão tão longe do que Jesus ensinava, elas de fato não entenderam ainda o que Jesus, então elas precisam estar ali. Quanto mais elas estiverem ali, mais ouvirem a palavra, que bom, mas chegou na hora da gente, de repente, será que todas as vezes que a gente fala de cristãos, a gente não está sempre olhando para as pessoas que são maus exemplos? Será que a gente não conhece ninguém que seja um bom exemplo de cristão que eu posso olhar e dizer, isso é legal, ó. Então eu falei para eles, já pensou, eu sou professora de religião de vocês e de ética. Aí vocês me veem na rua, né, dirigindo,
soltando palavrão, né, passando um sinal vermelho. Já fiz isso. Mas então, vocês vão esperar uma postura de mim que eu vou decepcionar vocês. Então, né, então, de repente, eu não seria um bom exemplo para vocês espelharem. Mas porque essa imagem das novelas, da mídia, sempre vai mostrar como as pessoas hipócritas, as fofoqueiras, as piores pessoas da sociedade, né? Justamente. E eu acho que tem um pouco a ver com a forma como a nossa cultura cristã ali também, no geral, se solidificou no Ocidente, né? A gente, querendo ou não, o discurso cristão tem esse impacto ético-moral, né? Então, se espera que os cristãos tenham essa dimensão. E se a gente analisar a história, o cristianismo, por exemplo, foi a única religião e a única civilização no mundo inteiro que libertou seus escravos de forma, digamos assim, que partiu de dentro dele mesmo, sem uma guerra, libertando, né? Então, a escravidão foi horrível, óbvio que foi, mas não dá para tirar também o mérito da igreja cristã, não da igreja institucional, mas de cristãos isolados que, com seu discurso, com a sua pregação, né? Como o Bartolomeu de Las Casas, né? Que combateu a escravidão e conseguiu fazer com que o Ocidente mais tarde libertasse, fizesse a abolição, né? Então, querendo ou não, o cristianismo tem marcas na nossa civilização que em nenhum outro espaço a gente vê. Os direitos humanos, a ideia de igualdade, isso vem da ética bíblica ali, né? Talvez o que... eu sei que é difícil fazer essa distinção, né? Mas muitas vezes a gente localiza essa atenção e a gente foca a nossa crítica quando a gente tem, por exemplo, o cristianismo institucionalizado, quando a gente olha para instituições. Né? Nós poderíamos ver no Brasil, né, e talvez não, eu acredito que tanto desse olhar para o cristianismo é decorrência de uma leitura que se faz. Veja, essa é a religião do opressor. Essa é a religião do conquistador, é a religião da maioria, que impõe limites na sociedade, que critica determinados comportamentos ou novas atitudes e assim por diante. Mas essa autocrítica, né, ela faz parte, eu diria assim, essa crítica, a gente também precisa ver que existe uma autocrítica. Né? Se eu falo, por exemplo, é só a gente pensar no catolicismo, que foi a religião oficial do Brasil até a proclamação da República, nós vamos olhar que ali nós temos vários momentos de tentativa de ruptura, de mudança. E já lá no começo, é só lermos os sermões do padre Antônio Vieira, né, que pregam, por exemplo, contra a escravidão, como você lembrava antes. Então, a gente identificar isso com toda a cristandade, com todas as pessoas, aí eu acho que isso é preconceituoso. Né? Porque impede que a gente perceba que o cristianismo e o Cristo é muito mais do que uma instituição. Né? De repente, então, a partir da tua fala, né, Vomiro, acho importante a gente ter discernimento entre as coisas, né? Porque com certeza, como tanto Foucault mencionou, como você lembrou, houveram vozes destoantes das práticas desumanas que aconteceram durante o longo período da história brasileira, né? Inclusive muitas delas com força a partir da igreja, né? No entanto, existe também a autocrítica, né? A igreja, em muitos momentos, não foi essa voz distoante como deveria ser, né? E ela, muitas vezes, acabou contribuindo, seja pelo seu silêncio, né? Ou até mesmo, em algumas situações, tendo vantagem com uma situação opressora. E isso, de certa maneira, por isso que eu fiz a referência antes ao nosso passado, né? Muitas das posturas que a gente vê hoje em dia de intolerância em relação ao cristianismo ainda é um resquício de um passado que realmente traz crítica sobre a igreja cristã, né? Mas antes da gente avançar aí na nossa conversa, eu quero convidar vocês para a gente assistir ali o depoimento do pastor André Miller, o pastor que trabalha lá no Uruguai. Ele também é formado em História e vai trazer aí um depoimento aí para a gente pensar a respeito sobre perseguição religiosa. Olá, Mário. Olá, Max. Prazer estar com vocês no programa Toque de Vida. Tema perseguição aos cristãos. Tema bastante pertinente à nossa realidade aqui em Montevidéu, no Uruguai. País laico, mas especialmente cidade laica, cidade laicista, Montevidéu. Algo que não é novo, né? O laicismo foi estabelecido neste país desde 1903.
há mais de 100 anos por Bages e Ordonez, e vem trazendo consequências sérias, cada vez mais sérias ao país. Bages e Ordonez, num princípio, borrou, aniquilou os feriados religiosos, tirou nomes, símbolos cristãos da cidade, do país, e consequentemente o cristianismo entrou num esfriamento, num congelamento. Hoje nós vemos marcas disso nas leis, mas também no coração das pessoas. O Uruguai foi um dos países, sempre tem sido pioneiro, na verdade, em aprovações de leis que, de certa forma, vão em contra a palavra de Deus. Leis do divórcio, por exemplo, foi o primeiro país, leis casamento igualitário, liberação de venda de drogas, mesmo a questão que se discute hoje a nível de Brasil, questão do aborto também, todas essas leis foram aprovadas muito antes de outros países da América Latina. Nós vemos consequências disso nas pessoas. O Uruguai tem as taxas mais altas de suicídio do mundo, junto com outros quatro países. Vemos problemas sérios com depressão, falta de sentido, falta de esperança. Tudo que traz a palavra de Deus, e quando não está presente a palavra, quando não está presente o perdão e a fé em Cristo, essas coisas se veem ausentes de uma sociedade. Que Deus abençoe muito o Brasil, que possa caminhar no caminho e na palavra de Deus, no caminho de Cristo, que é a única esperança, a única forma de encontrar realmente sentido para a vida. Deus abençoe muito vocês. Valeu, André. A gente que agradece aí a tua contribuição, né? Eu pouco conheço, tenho que confessar, da história do Uruguai, apesar de ter conhecimento em linhas gerais do que o André trouxe, a história em si e o que levou isso eu pouco conheço, né? O pensamento que me veio à mente, no entanto, é o seguinte: o que o Uruguai viveu foi um processo de secularização que tem marcado o Ocidente de maneira geral, né? Um destronamento da autoridade da igreja, né? Mas me parece, e vários estudiosos têm apontado para esse fato, que a gente está vivendo um processo de pós-secularização, em que essa ideia de secularização está sendo meio deixada de lado, porque cada vez mais se reconhece o papel e o valor da religião na sociedade, né? E de certa maneira até a crítica do André apontou para isso, né? Das dificuldades que a organização social tem vivido, né? E apontando para a religião como sendo um dos elementos estruturantes, né, da sociedade. Sabe, Max, o Uruguai, ele adota uma postura mais secular porque ele vai muito contra o Brasil e a Argentina. Pensando historicamente, você tem o Uruguai fez parte do Brasil, e tinha uma grande guerra ali entre Argentina e Brasil em função do do Uruguai. Então, o Uruguai, ele tenta se distanciar o máximo possível de tudo que possa ser similar à Argentina e Brasil. Consequentemente, o catolicismo, o cristianismo, muito presente nos dois, vai ser algo que eles vão totalmente isolar. E aí tu tem um país muito mais secularizado, né? E com certeza essas questões que o pastor trouxe para nós são coisas que a gente pode pensar, não que a gente não tenha no nosso país, mas que ele consegue pontuar talvez muito mais em função do contexto que ele está vivendo ali, que eles estão vivendo há muitos anos já, né? Será que o Uruguai é o futuro, sim, do Brasil? Nesse aspecto, ele fala laicista, né? Não só Estado laico, mas laicista, né? A gente sempre corre o risco, né? Por vezes, eu acho interessante nossos discursos. Hoje a gente tem discursos aí dos nossos líderes políticos, muito falando de... Aí a gente vai virar uma teocracia por eles. Eu ia dizer muito de religião, muito focado em cristianismo. Isso não é papel, desculpe, né? Mas isso não é papel de autoridade secular, né? Só abrindo um parênteses, né? Tem uma missão que vem lá dos Estados Unidos para evangelizar a cúpula... Isso. Na perspectiva, né? de uma visão o Brasil, né? De uma visão de cristianismo. Então a gente vai passar a perseguir, né? Talvez você seguir essa visão assim. Não, eu fico pensando no Estado Islâmico. Porque o Estado Islâmico, se a gente para pensar, o que é? É o nosso islamismo, né? Diz o Estado Islâmico, né? Outras religiões não servem e nem outras vertentes do islamismo servem.
porque entre aqueles que eles mataram e massacraram estavam muitos muçulmanos, a grande maioria eram muçulmanos como eles. Sim. Mas eles queriam reafirmar aquele seu jeito de cultuar, aquele seu jeito de compreensão, de leitura do mundo. Radicalismos, para se sustentarem, eles têm a tendência de se tornarem ainda mais radicais. Né? Claro. Deixa eu trazer um pouco mais de contribuição aí para a nossa conversa. Agora a gente vai ouvir um depoimento do Diego Ricker, ele é lá de Santarém, no estado do Pará, e também vai falar um pouco sobre esse tema perseguição religiosa com a gente. Nesse exato momento, homens, mulheres e crianças estão sofrendo algum tipo de perseguição por causa da sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Até pouco tempo, a mídia nacional e internacional deu destaque para as ações de violência perpetradas pelo Estado Islâmico. Muita gente não sabe que grande parte dessa perseguição e dessa violência foi contra cristãos. Há relatos no norte do Iraque que o Estado Islâmico identificava a casa de cristãos com a letra árabe Nun, que corresponde à letra N em português, de forma pública e pejorativa, pois esses cristãos eram seguidores do Nazareno. Diante desses cristãos, estava duas opções: abandonar sua fé e se converter à fé islâmica, ou sofrer as consequências. E muitos, a maioria, decidiu sofrer as consequências, pagando, inclusive, com a sua própria vida. Diante disso, a temática de perseguição a cristãos, ela é relevante, é atual e sempre será atual. Por isso, ela nos sensibiliza e nos conscientiza da importância de nos voltarmos para a igreja que sofre, igreja peregrina estrangeira desse mundo. Não. Então, esse símbolo que ele usa, né, Nazareno ali é o Nu em árabe, né, é interessante também mostrar que lá naquela mesma região existe uma entidade interdenominacional cristã, o SAT-7, S-A-T-7. Eles têm uma rede de TV mundial, eles mandam um sinal da TV via parabólica, via satélite. Então, quem tem uma antena parabólica ali nessa região, que é o quadrado 10x40, né, que é a latitude e longitude, então você tem ali o norte da África e o Oriente Médio, eles fazem a transmissão desses programas cristãos, né? E num desses programas é muito interessante, tem uma menina síria, né, que foram perseguidos ali pelo Estado Islâmico, e essa menina perdeu a casa e perdeu parte da família, e o repórter vai até o refúgio deles ali, eles estão tendo uma escola bíblica, estão cantando, e o repórter pergunta: você perdoa quem fez tudo isso? E ela diz: sim, eu perdoo porque Jesus me perdoou. O que você tem a dizer pro pessoal que matou seus amigos, né? E ela diz: eu tenho a dizer para eles que assim como Jesus me perdoou e perdoou meus pais, ele quer que os muçulmanos, os agressores ali, conheçam o amor dele. E no fim ela termina com uma música. E aí esse programa foi ao ar em todo o território da perseguição, via sinal ilegal, via, né, satélite, né? E há relatos de várias conversões de muçulmanos ouvindo esse relato. E junto com esse relato tem um relato de uma mãe de dois irmãos que foram mortos na praia ali na Líbia, né? Aquela cena famosa de 21 cristãos cóptas sendo degolados, né? E essa mãe também é entrevistada, ela diz: eu perdoo os meus agressores porque eles tiveram a ideia de gravar os meus filhos morrendo e deixaram eles eu vi que meus filhos morreram, e a última frase que eles disseram é: Jesus Cristo é o meu Senhor, então eu sei que eles estão em paz, e um dia eu queria convidar esses que degolaram meus filhos a vir em casa tomar um café e a gente vai falar de Jesus, né? Então esses dois testemunhos do perdão converteu assim inúmeros muçulmanos ao redor dessa janela da perseguição, né? Só para fazer um grande parênteses aí. Pois é, bem interessante de olhar para isso, né, Fukui?
Os números têm demonstrado, né, que hoje em dia mais cristãos são mortos por causa da sua fé do que na época lá do início da igreja cristã primitiva, quando o cristianismo era considerado uma religião ilegal em todo o mundo romano, né? E daí tentando conectar um pouco várias coisas que nós dissemos hoje, né? O fato é que a situação do cristianismo mudou, né? E aquele que era uma religião marginalizada se tornou a religião oficial do Estado, num outro poder ou num outro status. E isso, infelizmente, acabou levando ao fato de que aquele que anteriormente foi perseguido passou a perseguir, né? Deixando de lado aquilo que é básico no ensinamento de Jesus, né? Sendo dominado por desejos de poder, ganância e por aí vai. Por isso que é interessante nós pensarmos nisso e, obviamente, nos solidarizarmos, inclusive, não só através de orações, mas através de atitudes que de alguma maneira abraçam esses irmãos que estão sendo perseguidos em outros países, né? Mas compreendemos essa atitude cristã de servo, de humildade, de amor em relação ao outro, que em alguns lugares aqui no Brasil, como foi um pouco a fala do Vomirante, está se perdendo, né? Porque a Igreja de Cristo não é chamada para dominar, né? A gente não tem a intenção, ou não deveria ter, de se tornar um país teocrático. A Igreja de Cristo é chamada para servir as pessoas. Exato. Né? Sabe que tem um trabalho com uma instituição Portas Abertas. Tem o site deles, se alguém quiser entrar depois. Eles têm vários números, né, sobre como está a perseguição hoje no mundo. E o que me chamou muita atenção, uma das vezes que eu ouvi algumas falas, foi que eles pedem oração, mas eles dizem assim: nós não queremos que vocês orem para que a perseguição acabe. Nós queremos que vocês orem para que nós consigamos nos manter firmes na palavra. Porque a gente entende que dentro da perseguição é quando a gente mais tem fé. E é de fato isso, né? A gente vê lá a igreja de Atos, a perseguição começa e a igreja cresce e a perseguição vai junto. E aí a gente aqui no Brasil tem uma liberdade tão grande e a igreja tá como tá. Tertúlio escreveu já naquela época, né? O sangue de mártires era semente de cristãos. Exatamente. Então é bem interessante, assim, no site eles têm, todo ano eles fazem uma nova pesquisa e tal. Então em 2019 a Coreia do Norte ainda é o país onde mais tem perseguição, mas entrou a Afeganistão, a Somália é um dos países também que está entre os 10 mais, né? A grande maioria dos países na África e na Ásia, Oriente Médio ali, mas é assustador, assim, a gente pensar que a gente está tão confortável aqui com o nosso cristianismo, enquanto as outras pessoas estão lá sofrendo porque elas acreditam nesse mesmo Deus, né? Esse mesmo Jesus, esse mesmo Salvador. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. A gente vai para uma pergunta aqui da Natália Sattler. Vamos ver aqui ela pergunta sobre perseguição aos cristãos. Olá, tudo bem? Eu me chamo Natália, eu sou de Camaquã e eu queria saber em quais países ou continentes os cristãos são mais perseguidos. Eu posso até pegar a lista aqui rapidamente. A Coreia do Norte, no ranking dos 10 mais. Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Sudão, Eritreia, Iêmen, Irã e Índia. A Índia foi um dos que mais cresceu. A Índia, eu até li a respeito disso em função dessa lista, porque chamou a atenção da Índia, né? Mas eles estão com uma política muito de perseguição às casas, as igrejas familiares, domésticas, né, que estão mais no interior do país, e aquelas pessoas que não se dizem hindus, então elas sofrem além da perseguição, elas não podem pegar empregos, né, elas não podem concorrer a determinados empregos. Se você quer concorrer a um determinado emprego, então você tem que assinar um papel dizendo que você não é cristão. Né? Então, isso já um amigo nosso que é indiano já tinha comentado conosco, e aí eu li ontem sobre isso também. Então é algo que está cada vez mais forte lá na Índia, crescendo rapidamente, assim. Eles têm uma outra questão também que
muita gente, muitos islâmicos também estão indo para a Índia. Então, mas o que mais assusta eles seria o cristianismo. Olha só. Interessante. Eu fico pensando em algumas situações, né, em função também do próprio ranking, né? Eu fiquei pensando na Coreia do Norte. Coreia do Norte, né, é um estado declarado ateu, persecutório, persegue qualquer forma de religião, de modo especial o cristianismo, mas se cultua a pessoa do ditador. Mas esse elemento da religiosidade, né, se foca para a pessoa do ditador. E isso é assustador, né, porque vem ao encontro daquilo que o Max se referia antes. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Quem faz essa perseguição? Quem organiza isso, né? Tem por trás disso projetos de poder que não coadunam com a fé cristã. E aí, uma outra pergunta que eu acho que é importante, a gente tem, de certa forma, a resposta. Observe um regime como o norte-coreano, que ele é persecutório, né? Então, persegue cristãos. E observem aqui extremos, a população elevada, né? A subjugação, o sofrimento, a dor, a miserabilidade, as doenças e assim por diante, né? O cristianismo tem problemas, de fato, né? Mas tem problemas, não o cristianismo em si, né? Mas a prática desse por parte dos cristãos. Da cultura, né? Da cultura, né? Mas é significativo o que se faz, o que acontece onde não tem a ideia, nem que seja cultural, do cristianismo. É verdade. Mas a conversa está boa, vamos para a segunda pergunta aqui, depois tem um sorteio para ver quem responde. Quem vai responder? Olá, tudo bem? Eu queria saber por que os cristãos perseguidos normalmente são mortos. Então vamos fazer aí o sorteio para ver quem responde essa. Por que os cristãos perseguidos são mortos? Bom, eu respondi a outra, então deixo para vocês. Eu comentei a resposta. Celiane. Então, vamos lá. Eu acredito que, assim, agora vendo como acontecia no início da perseguição, né? A Igreja o Império Romano, ele perseguia e matava os cristãos, né? Por quê? Porque a ideia era que se deixasse vivo, então se levaria mais ainda a palavra, porque eles se tornariam um mártir. A partir do momento que tu acaba com aquilo de uma maneira que ninguém vai ficar muito sabendo, é mais fácil de tu controlar. Pelo menos é essa a ideia que eu tenho. Posso estar enganada, mas é assim que eu vejo. Pensando como era antigamente. Bom, os cristãos foram acusados, os meus alunos dão risada quando eu falo sobre isso, que eles eram acusados de incesto, porque afinal de contas eles casavam com os irmãos, né, na fé, com a família. Eles eram acusados de canibalismo por causa da questão da Santa Ceia, de comer o pão, beber o vinho. E eles eram, uma das outras coisas era porque eles não queimavam incenso e tal ao imperador, né? Então, eles eram vistos como rebeldes e tal, como fora da lei. De afogar a criança, né? Porque batizava. Exatamente. Então eram várias acusações que, óbvio, não se entendia, né? Uma curiosa também, né? Essa é de ateísmo, né? Ateísmo. Isso, porque quando a gente olha, a gente usa a palavra ateu hoje em dia de uma maneira diferente, mas naquela época significava aquele que se opunha aos deuses. E como os cristãos adoravam o único Deus, e isso se tornava então uma oposição ao panteão de deuses romanos. Então por isso eram acusados de serem ateístas. Então a ideia era que tem um documento do Plínio, que era imperador lá pelo ano 100 e poucos. Ele pede ajuda pro imperador o que ele tem que fazer com os cristãos, porque ele não está muito sabendo como agir com eles, porque ele já viu julgamentos de cristãos, mas ele não sabia. E aí, se a pessoa é mais velha ou mais nova, eu tenho que aliviar um pouco. Se a pessoa nega Cristo, eu posso liberar ele ou não. Então tem várias questões em que eles vão tratando, como são níveis, eu acho, de se aquela pessoa ali está incomodando, aí disse, eu entrevistei, eu torturei 2 diaconisas e elas me falaram que elas não eram mais cristãs, mas que na verdade eles só pregavam, né, a maneira só falavam de agir socialmente. Isso era uma outra questão, né, a questão de viver uma vida mais comunitária atrapalhava também a ideia da sociedade romana. Então isso tudo vai mexendo. A questão de matar, provavelmente, e isso é mais a minha opinião, então pensando nessas coisas,
tu acabar, cortar pela raiz o mal, né? Tudo, né? É interessante que acho que é o imperador Diocleciano que ele fala, né? Ele diz assim, né? Lógico que eles vão crescer mesmo a gente matando, porque eles cuidam dos órfãos e das crianças, não só os deles, e das viúvas, né? Não só os deles, mas até os nossos, né? Então, o cristianismo mesmo ali incipiente, ainda pequeno, crescia no martírio pelo testemunho do Evangelho e por essa diaconia de servir as pessoas, né? Não de dominar o Estado, como hoje muitos sonham, né? Mas, na verdade, de servir as pessoas de uma forma geral, né? E sempre tem esse aspecto, né, de projeto de poder por trás disso, né? Porque se a gente olha para o Império Romano, ele é calcado em cima do modelo escravista, né? De escravidão. E o cristianismo se espalha entre os escravos. Né? Começa a dizer que o escravo e o senhor é igual perante Deus, né? Isso gera problema. A não adoração do imperador, né? Isso tem a ver com projetos de poder, né? Essa, para mim, sempre está ligado, né, à perseguição mais explícita a projetos de poder. Né? E a gente vai observar tanto lá quanto cá. Eventualmente a gente vai observar isso, o cristianismo como está mais espalhado, né? ele sofre de fato uma perseguição tremenda. Outros grupos sofrem, né? Muitas vezes a gente diz, olha, os muçulmanos, se a gente pegasse os Estados Islâmicos, perseguiram cristãos, ok, né? Mas budistas perseguindo muçulmanos e assim por diante. Quer dizer, nós observamos numa era de intolerância, onde parece que Deus e a fraternidade e o amor, que é tão proclamado pelo cristianismo, o amor pelo semelhante, o amor ao próximo, né? Assim como Jesus nos ensinou que nós devemos amar aos outros assim como Ele nos amou, e quando isso desaparece, mesmo que seja cultural, eu sempre vou voltar para essa história, né? Mesmo que seja cultural, a sociedade fenece, né? O tecido social vai ruindo. Gente, nossa conversa é excelente, nosso programa, no entanto, está chegando ao fim, né? Espero que todos tenham curtido aí a nossa conversa, o nosso bate-papo. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.